categorias: as agências reguladoras e depois os conselhos profissionais. Primeiro, em relação à agência reguladora. No direito brasileiro, as agências reguladoras surgem na década de 90, onde o Estado passa a ter um novo plano, uma reformulação administrativa. E esse novo plano de reformulação administrativa faz com que o Estado comece, então, a desestatizar algumas atividades. O que é esse processo de desestatização? A gente conhece popularmente como privatização. Ou seja, aquilo que era atividade do Estado passa agora a ser atividade a ser executada pela iniciativa privada. E aí esse movimento de desestatização, de privatização, ocorrido ali na década de 90, sobretudo no meio de 90, 95 em diante, isso eu diria, capitaneado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Não é crítica nem elogio, pelo amor de Deus, não estou entrando nisso, mas foi um processo que aconteceu a partir ali do governo dele de desestatizar. Ou seja, o Estado já não estava conseguindo executar corretamente, vamos jogar para a iniciativa privada. Mas ao jogar para a iniciativa privada, seria necessário ter alguém ali, de olho, olhando. Opa, você tá errado, peraí. Não é assim que eu quero. O que eu quero é dessa forma. E aí então surgem as figuras das agências reguladoras. Então, as agências reguladoras surgem nesse momento político em que a privatização, a desestatização, passou a ser um marco no direito brasileiro, tá? Passou a ser um marco no direito brasileiro. Isso década de 90. E elas surgem com qual poder? Um poder enorme, chamado de poder de polícia. O que é o poder de polícia? É um poder muito amplo, grande, que permite estabelecer ali regras, fiscalizar, permitir que atividades possam ser desempenhadas e também aplicar sanções. E essas, então, características das agências reguladoras só poderia ser repassada se elas fossem PJs de direito público. Então, por isso, as agências reguladoras nascem como PJs de direito público, pessoas jurídicas de direito público, classificadas como autarquias. Autarquias em um regime especial. Autarquias em um regime diferenciado. Por que especial, professor? O que a gente viu até agora não vale para elas? Vale. Só que elas vão ter um pouco além, um pouco a mais. Elas passam a ter algumas características. Vamos para a tela. Por exemplo, poder normativo técnico. Cabe, por exemplo, às agências reguladoras estabelecer regras técnicas da sua área de competência. Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS. O que ela faz? Estabelece regras para planos de saúde. E se essas regras forem descumpridas, ela pode descredenciar. Elas podem descredenciar aquela entidade privada. Não vai ser mais plano de saúde, não. Não vai ser. Porque ela estabeleceu normas técnicas e essas normas técnicas foram desrespeitadas. Você pega, por exemplo, uma Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação, uma das primeiras a serem criadas no direito brasileiro, uma das primeiras a serem criadas e instituídas no direito brasileiro, a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel. O que ela faz? Estabelece regras e se de repente a Vivo, se de repente a Claro, se de repente uma dessas, a TIM, se uma dessas, de repente, cometer lá irregularidades, podem ser punidas a ponto de, como já aconteceu, ficarem proibidas de aceitarem novos clientes durante um tempo. Isso aconteceu já. Isso aconteceu há um tempinho atrás. A Anatel aplicou essa penalidade, enquanto não resolver essa pendência que está aí, vocês não conseguem resolver. Os clientes ficam reclamando o tempo inteiro que não tem linha, toda hora liga, cai, liga, cai, liga, cai. Você sabe de quem eu estou falando. Quem tinha esse tipo de linha telefônica, quem tem, eu falei quem tinha. Quem tem esse tipo de linha telefônica sabe o que é a ligação ficar caindo a todo momento. E aí, chegou a Anatel e falou, peia, meteu ali a penalidade. E isso só pode acontecer porque ela tem a natureza de direito público. Ela tem a natureza de direito público. Então veja que você está diante de pessoas com um poder muito grande. Poxa, nós estamos falando aqui da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Olha o poder da Anvisa quando a gente fala dessa pandemia, da pandemia do Covid. Olha o poder da Anvisa, que parou o Brasil no dia 17 de janeiro de 2021, 17 de janeiro de 2021, domingo à tarde, para assistir a sessão de autorização da vacina no Brasil. Olha que interessante isso. Dia 17 de janeiro à tarde, domingo, o Brasil ficou assistindo, vendo cada um dos seus diretores discursando, falando, e sempre com regras técnicas, analisando o aspecto técnico. Tudo bem? Tudo bem? Esse é um dos poderes. Professor, podem inovar no mundo jurídico? Não é esse o papel. Não é esse o papel. A inovação no mundo jurídico é dado à administração direta. Agora, é óbvio que existem termos técnicos que elas que vão definir. Elas é que vão dizer, estabelecendo regras em que a lei ainda não tem aquela disposição, porque a lei deu a elas esse poder. Então veja, volta para a nossa tela, que esse poder normativo técnico, ele é mais amplo. Ele é mais amplo que um poder normativo, um poder regulamentar que uma outra autarquia teria. Porque aqui é dado a ela esse poder maior de estabelecer quais são as regras que devem ser obedecidas. Veja isso, veja isso. Então, uma característica que as demais agências reguladoras, as demais autarquias não possuem. Quem possui isso? A agência reguladora. Tudo bem? No que tange a agência reguladora, eu só queria que você tomasse um cuidado, porque a Constituição Federal, em 2 momentos, ela cita a necessidade de reguladoras. Você saberia me dizer quais são os 2 momentos que nós temos a Constituição dizendo sobre a necessidade de criação de um regulador? Sabem quais são os 2 momentos? Pois é. Um é em relação à telecomunicação. E daí nasceu a Anatel. Os 2 grandes monopólios. É a regulamentação, o regulador de petróleo. Petróleo e telecomunicações. A ANP e a Anatel. Professor, eu posso são dizer as que a agências reguladoras mãe. Não. E aí que mora um perigo. Quando você pega a Constituição Federal e que traz pra gente lá essas 2 possibilidades, quando fala, por exemplo, da telecomunicação, é de competência privativa da União a telecomunicação. E aí é dito que será criado órgão regulador. Órgão regulador, velho. Tem a de TV também, não tem? A Anatel é órgão? Não, a Anatel é telecomunicação. Eu só queria que você tomasse esse cuidado. É telecomunicação. Quando você lendo a Constituição, de repente, rádio, você isso tudo. tá falando aqui órgão telecomunicações regulador. em geral. É a Anatel, que não é propriamente um órgão regulador. Então, se na nossa questão de prova vier expressamente, será criado um órgão regulador? E você fala, não, professor, nesse caso é a Anatel. Cuidado, é a expressa previsão da Constituição, órgão regulador. Agora é óbvio, se chamar a Anatel de órgão, tá errado. A Anatel é uma pessoa jurídica de direito público. É uma autoridade reguladora. A mesma coisa vale em relação à ANP, que a Constituição também faz referência a órgão regulador. Tá certo, e então, nasce aí a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Professor, você deu exemplo aí de agências reguladoras federais, né? Sim, ó. Eu falei de Anvisa, Anatel, ANS, você pode colocar a ANP, você pode colocar a ANM. Conhece a ANM? A Agência Nacional de Mineração. É uma agência reguladora mais recente, é de 2017. Você tem também aí a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Você tem a ANA, Agência Nacional das Águas. ANA é uma agência reguladora. Você conhece alguma ANA? Marca ela e fala, ó, ANA. Okay. Tá. Agência Nacional das Águas. Mas veja que eu estou colocando sempre o N, ó, Agência Nacional. Não é apenas na esfera federal, tá? Você também tem essas agências nas esferas estaduais e municipais. Então você tem, por exemplo, a ADASA, que é a Agência de Desenvolvimento de Águas do DF. Ela é o equivalente ali, à ANA. Então você tem a ADASA, tudo bem? Você tem a AGFIS, Agência de Fiscalização. Existem vários nomes, não há uma padronização. Só quero que você entenda que não é um privilégio, não é um ponto apenas da esfera federal. Eu também tenho agência reguladora estadual, distrital e municipal. Tudo bem? Beleza? Sem problemas? Então tá jóia. Seguindo, outra característica interessante é a autonomia decisória. Autonomia decisória.
O que é autonomia decisória? A autonomia decisória é o seguinte: quem tem o conhecimento técnico? A reguladora. Então, ela que decide. A regra que nós temos aqui é: a palavra final sobre o assunto é dada pela agência reguladora. Mais uma vez, eu vou me recordar aqui da decisão dada pela Anvisa em relação à liberação de vacinas. A gente lembra, e não estou entrando aqui em crítica, tá? Não quero que você entenda por esse lado. Em crítica pejorativa, não é desprezo, menosprezo, nada disso. Mas vocês devem se lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizia que não iria admitir a vacina chinesa, a Coronavac, tá? Não estou entrando, foi dito expressamente, a gente sabe disso. Só que a Anvisa virou e falou o seguinte: quem decide é nós, entendeu? Ah, mas o presidente agora mudou a opinião. Não, se não tivesse mudado, o problema dele. Então entenda, não vá pelo lado político aqui não, tá? A pessoa não fala mal, não vai por esse lado não, por favor. Estou pedindo que você entenda que foi dito expressamente mais de uma vez, inclusive pelo ministro da Saúde então, dizendo que não iria, depois falou que iria, depois não iria. Que fique bem claro, não caberia ao chefe do executivo, ao presidente da República não caberia escolher. A Anvisa definiria e ponto final. É o princípio especializante, é o princípio técnico, jovem SC. Quanto às decisões finais das agências reguladoras, vírgula, exceto em situações expressas previstas em lei. Quem tem o know-how para decidir é a agência reguladora. Por isso que ela tem uma proteção política bem maior. Uma proteção em relação à influência política. É uma proteção bem maior. Ela tem muita autonomia. Quando esse recurso cabe, sabe como que esse recurso é chamado? Sabe como que esse recurso é chamado? De recurso impróprio. Por que impróprio? É um recurso incomum, não próprio, não normal. Por quê? Porque geralmente o recurso ele vai para a autoridade superior. Não tem autoridade superior. A agência reguladora é o quê? Autônoma. Não há hierarquia entre a indireta e a direta. Então daí o nome recurso impróprio. Então, em regra, não cabem recursos. Por quê? Autonomia decisória. Eventualmente é possível chamado recurso impróprio. Às vezes, você encontra na prova como recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio. Você não pode chamar só de recurso hierárquico. Ou você chama só de recurso impróprio, ou você chama de recurso hierárquico impróprio. Por quê? Porque quando você fala em recurso hierárquico, é o recurso próprio, comum, normal. O que é o recurso próprio? Aquele que você manda para a autoridade superior. Aqui não tem autoridade superior, tá bom? Aqui não tem autoridade superior. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Beleza, autonomia decisória. Outro ponto, independência administrativa. Olha que interessante, independência administrativa por quê? Porque aqui não pode simplesmente, não pode simplesmente, por exemplo, na esfera federal, o presidente da República falar assim: vaza. Como assim vaza? Não gostei desse diretor. Tira esse diretor aí. Por quê? Não, tira porque eu não estou gostando dele, não. Não tem isso. Sabe por que não tem isso? Porque há uma dificuldade para poder entrar e, por consequência, para poder retirar. Como assim uma dificuldade, professor? Os diretores das agências reguladoras, seguem, por força da Lei 13.848, um mandato fixo. E, por isso, durante o período do mandato, não tem como chegar lá e falar: vaza. Não há uma exoneração ad nutum, a exoneração discricionária, ao bel prazer, livre nomeação e exoneração. Não é assim. Eles vão assumir um mandato. Esse mandato hoje, em regra, ele está estabelecido como 5 anos. Esse é um mandato hoje que a gente tem, 5 anos, certo? 5 anos de mandato. Veja, inclusive, que ultrapassa o período do mandato do presidente da República. Veja que ultrapassa. Ou seja, até para não ter essa coincidência, olha que interessante, até para não ter essa coincidência. Então, há essa independência a partir do momento que eles vão ocupar um mandato. E para ocuparem esse mandato, olha como é que funciona. Eu gosto muito de um amigo meu, vou chamar um amigo meu. Douglas, vem para cá, Douglas. Vem cá, vai ser aqui, ó. Eu vou te nomear como diretor de uma agência reguladora. Não é assim. Eu vou pegar um nome, vou indicar. E esse nome, então, vai para o Senado Federal. Lá no Senado... Duas manifestações de vontade. Comissão da área da saúde, passa na comissão,
A análise Ato administrativo simples, composto ou complexo? Jovem SC. O que o senhor pensa sobre isso? Faz uma sabatina. E se for complexo, aprovado né? pela Ah, moleque! Jovem diferenciadíssimo. O composto já vai gerando efeito, né? Veja, é uma decisão política. Complexo. Não, o composto é que já gera Então, já vai efeitos gerando efeito. O e complexo depende não, o complexo de um já- ato acessório de ratificação. O complexo, os efeitos só serão gerados depois da segunda manifestação de vontade. Do X aqui, ó. Isso, perfeitamente. Oh, o professor está em sincronia. Que beleza, é a convergência Ele divina. já ia atuar no cargo, né? Se fosse composto, mas não. Perfeitamente. Administrativa, tá? Independência administrativa. Ah, moleque, esse jovem tá diferenciado. Uma característica interessante é que quando eles terminam o mandato deles, eles têm que cumprir uma quarentena, né? E sobretudo por culpa da pandemia a gente aprendeu que quarentena não significa 40, né? A quarentena de um prazo de 6 meses, 180 dias que eles devem ali permanecer sem ocupar qualquer atividade ligada ao setor. E aí recebe aí durante esse período. Olha que interessante.